Vamos responder algumas perguntas, não? Antes de entrarmos no assunto de hoje. Uma pessoa está perguntando como podemos aspirar à família cósmica se não podemos viver ainda o amor incondicional. Sim, nós estamos fazendo um caminho, não? Nós ainda não saímos do nível da família humana, de um modo geral, porque ainda não construímos uma família humana adequada. As nossas famílias humanas, em geral, são kármicas, são encontros kármicos ou encontros gratuitos. É muito raro se encontrar uma família onde haja realmente união. A família onde há união é a família de almas. Então são almas afins, almas que têm a mesma meta e que ciclicamente encarnam formando uma família. E isto é assim com muito poucas famílias. Mas isso é uma escola. E depois que a gente faz todas as experiências na família humana e se cansa da família humana, então aí a gente vai se ampliando e começa a chegar na família espiritual. Família espiritual que são as almas afins que se reúnem para servir a humanidade. E depois que fazemos esse estágio em família espiritual, então aí vamos nos preparando para a família cósmica, que não é nesta Terra. Família cósmica é no cosmos, no universo. A palavra família tem muitos valores diferentes. Nós conhecemos a família humana, conhecemos em parte a família universal, espiritual, mas a família cósmica, que é o que a pessoa quer saber, está ainda muito no nosso futuro. Por exemplo, a hierarquia espiritual planetária, todos eles pertencem à mesma família, família cósmica. É uma família que não tem nome, não tem herdeiros, não é? É uma família perfeita. E essa é a família da nossa hierarquia espiritual, a qual teremos um dia que chegar, se nós os seguirmos, se nós os acompanharmos. Já conhecemos muitos membros da família cósmica encarnados na Terra, mas nem sempre os reconhecemos, né? Então, nós tivemos vários exemplos disso, mas os nossos instrutores maiores já nos deram um exemplo disso tudo. E vamos caminhando para isso, não? E um dia chegaremos lá. Não em corpo físico, bem entendido, porque família cósmica está num outro plano muito distante. E uma pessoa diz que sente uma grande vontade de ser mãe. E se isto é correto? Ser mãe é uma tarefa. Ser mãe não é quando a gente tem vontade ou quando a gente quer. Ser mãe é uma tarefa. E quem tem a tarefa de ser mãe, acho que ocupa grande parte da vida com isso ou a vida toda. De forma que ser mãe é algo que está na linha de desenvolvimento daquilo que nós chamamos de mãe divina. Nós que temos tido contato com a mãe divina, através das mensagens, através de tantas comunicações, as verdadeiras mães estão naquela linha.
Então, esta Terra é uma escola, esta Terra é uma aprendizagem, e aquelas que realmente nasceram para ser mães estão na linha de Maria. Dizem as crônicas do século XVII, que foram publicadas através da canalizadora Maria de Ágreda, dizem aquelas crônicas que Maria, essa que foi a mãe de Jesus, é o que o Criador queria para todas as mulheres. Mas quando começaram a surgir as primeiras mulheres, ele viu que não era bem aquilo que eles tinham pensado. Então, ele fez com que encarnasse Maria para não ficar totalmente fracassado o plano. Isso não deve ser um desdouro para nós, isso deve ser um estímulo para nós percebermos que todos nós, enquanto mulheres, teríamos que ser como Maria. Isso está na ideia de Deus. De forma que as mulheres que continuam a ser elas mesmas e que não têm ideia de que poderiam ser como Maria, essas mulheres teriam que refletir bastante, pedir muita ajuda interna, porque na hora que elas entrarem nesta linha, elas não só vão ter muita paz, mas vão ter a sua vida humana completamente resolvida. Porque aí a vida humana de uma mulher está na linha certa, está na linha que está na ideia do Criador. De forma que vontade de ser mãe é uma coisa que devia ser curada, porque a mãe é uma tarefa, a mãe é o cumprimento de uma tarefa e não é um ato de egoísmo de ser mãe, de ter um filho. Mesmo porque a mãe que tem a tarefa de ser mãe jamais se sentiria dona do filho e nem mãe do filho. A verdadeira mãe sabe que ela está sendo canal para outra filha de Deus encarnar. Então a verdadeira mãe tem aquilo que chamam de filha como uma irmã, porque nós somos todos irmãos. Então o Criador, se tem alguém que ele destina a ser mãe, essa jamais será possessiva, jamais será uma controladora, jamais será essas coisas. Ela se sentirá uma irmã daquela alma e ela sabe, por aquela alma ter vindo depois, está mais preparada do que ela quando ela chegou. Porque nós passamos por uma preparação antes de encarnar. Então, uma verdadeira mãe, quando aguarda a sua filha, entre aspas, ela está aguardando uma irmã mais preparada do que ela e vai aprender com ela. E aí então existe uma mútua tarefa, um mútuo serviço, não? A mãe proporcionar, a mãe entre aspas, proporcionar a melhor encarnação possível para aquela alma, e a alma que vem vai fazer o possível para trazer muita luz do alto para aquela mãe. Isto tudo tem a ver com a vida de Maria, que segundo o Criador deveria ser como a vida de todas as mulheres. Então é bom que a gente tenha essas noções, mesmo aqueles que estão encarnados em corpos masculinos, não? Porque na próxima poderão estar em corpos femininos e todos nós somos masculinos e femininos, não? Não somos só
um gênero, nós somos os dois gêneros. Então, quando se fala de seres femininos, estamos falando de nós todos, em potencial, como almas. E quando se fala de seres masculinos, também estamos falando de nós todos, porque a alma não é masculina nem feminina. E a alma evoluída começa a ser andrógena, que é uma perfeita união entre masculino e feminino. E as mônadas também são perfeitas andrógenas. Então existem vários graus de androginia e tudo isso está no nosso caminho. Bem, com isso, a pessoa que está desejando ser mãe, quem sabe se vai mudar este desejo, quem sabe se vai se liberar deste desejo. Mesmo porque, se ela tiver que ser mãe, ela não tem que se preocupar com isto. Porque quando ela perceber, ela já está sendo mãe. Sem fazer nenhum esforço para isso. Tudo converge para que ela seja mãe, como está destinado. Eu sei que essas coisas não têm nada a ver com as leis da Terra e que essas coisas não têm nada a ver com a mentalidade dessa civilização. Mas essas coisas são reais em muitos planos de consciência, neste também. A nossa consciência que teria que se ampliando para que ela se adaptasse a outros níveis, a outros graus de consciência, para nós podermos viver este fim dos tempos aqui com uma relativa harmonia e com uma relativa paz. A paz e a harmonia não se encontram na vida atual, nem no estado de consciência atual. A paz e a harmonia está num estado de consciência além do nosso atual. De forma que tudo isso vai nos ajudando a nos aproximar de um estado ainda misterioso para nós, mas ao qual teríamos que chegar, ou melhor, vamos chegar. E uma pessoa está perguntando se as pressões que ela tem sentido têm a ver com a mudança dos tempos. Sim, parte da oscilação da pressão arterial que nós poderemos estar sentindo, uma parte disso é por causa, sim, da mudança dos tempos. É por causa das novas irradiações do Sol, etc. E uma parte também da oscilação da nossa pressão pode ser o fato de estarmos transmutando alguma força, alguma energia que está próxima a nós ou em volta de nós. Então, se estivermos transmutando, transformando alguma energia que esteja no nosso âmbito, então aí podemos sim ter alterações de pressão. E outra pessoa está perguntando se nós poderíamos dizer que o Espírito Santo é o nosso eu interno, ou o nosso Cristo interno. Não. O que nós chamamos do nosso ser interno é a nossa alma, não? Ou o nosso espírito. O Espírito Santo é chamado assim como um dos aspectos da criação. A criação tem 3 aspectos muito misteriosos para nós, porque a criação ser uma em 3 aspectos é uma coisa que não está nas leis da Terra. Na Terra 1 é 1, 3 é 3. Mas na criação, nos níveis transcendentes, 1 são 3 e 3 são 1. São leis diferentes. Então o Espírito Santo é uma parte da criação. Uma parte tão importante quanto Cristo ou quanto o Pai. Agora, por que será que se chama Espírito Santo? Se Cristo tem um nome,
O Pai nós chamamos de Pai e Espírito Santo não tem nome por quê? Isto é um mistério para nós ainda. Mistério não quer dizer que ninguém saiba. Quando se diz que algo é um mistério para a grande maioria. Mas à medida que a gente vai se destacando da grande maioria, à medida que a gente vai se destacando da massa amorfa, que é a humanidade terrestre, da superfície, à medida que você vai se destacando disto, você vai compreendendo certas coisas que para a maioria é um mistério ou é incompreensível. Então deve haver alguém, sim, que tenha percebido o que é o Espírito Santo. Ou deve ter alguém também que tenha percebido algum movimento do Espírito Santo dentro dele. Isso pode acontecer. Mas isso não é para todos e é preciso que a gente tenha a intenção de se voltar para estas coisas misteriosas, para que a gente tenha o direito, por lei, de começar a percebê-las. Tudo aquilo que é um grande mistério para a maioria incompreensível não é escondido. É escondido de quem ainda não compreende. Mas é uma coisa que está aí aberta e depende de nós estarmos canalizados para isso, de nós estarmos interessados nisso. Quanto mais misteriosa é a coisa, mais está nos pedindo para querermos aquilo como prioridade. Então há certas coisas, como saber ou compreender ou sentir o Espírito Santo, é uma dessas coisas que só pode acontecer quando isto for uma prioridade para nós. Agora, sentir o Cristo, sentir o Espírito Santo, sentir o Pai, você não pode ter outra prioridade. Você deve ter só essa. E aí, então, você vai chegando nesta realidade. E qual é a diferença entre indiferença e neutralidade? Indiferença é a ausência de vida, a ausência de amor. Então, se nós estamos sob a energia da indiferença, nós teríamos que ser curados disso, porque isso não é vida, isso não é amor. Então é preciso que estejamos abertos para ajudar a quem precisa mais, para irmos desenvolvendo este amor em nós e sairmos da indiferença. Porque a indiferença não é um estado sadio. Agora, neutralidade é outra coisa. Neutralidade é o fruto do equilíbrio do nosso aspecto feminino com o nosso aspecto masculino. Esses dois aspectos não foram feitos para estar em conflito. E eles não foram feitos também para ser só um proeminente e o outro ficar recolhido, como normalmente acontece nas nossas encarnações. Mas esses dois aspectos, masculino e feminino, teriam que dentro de nós encontrar a forma de conviverem e de irem se harmonizando. E parece que um homem perfeito ou uma mulher perfeita só chegarão a ser perfeitos quando o aspecto masculino e feminino estiver perfeitamente equilibrado dentro deles. Claro que na vida normal das pessoas, isto é uma coisa que não existe. Mas, como nós sabemos, para nós conhecermos outros estados de consciência e para nós conhecermos outras etapas evolutivas, é uma condição essencial que a gente se destaque da humanidade comum e da humanidade normal. Porque senão ficaremos nessa mistura que são essas criaturas, não é? Que necessitam de muita ajuda. Necessitam de muita ajuda porque não encontram a forma de se sentirem reais.
E quando ilusoriamente parece que estão se sentindo reais, caminham por uma desilusão, para levá-las para a realidade. E enquanto não perceberem que a realidade está dentro delas, bem unidas à sua essência mais íntima, enquanto não se voltarem lá para dentro, ficarão fazendo parte desse mar humano que vocês conhecem. E uma pessoa gostaria de saber o que significa mistério gozoso. E por que, quando Jesus saiu de casa e ficou 3 dias sem que os pais soubessem onde ele estava, e os pais o foram encontrar no templo. E isto, no Evangelho, isto é chamado de mistério gozoso. É mistério gozoso porque para os pais de Jesus, ou para aqueles que eram os doutores que estavam no templo, mistério gozoso é uma grande glória, porque uma criança que não é um adulto, mal é um adolescente, e que entra num templo e começa a ensinar os doutores, isso é um mistério gozoso, é um mistério alegre, é um mistério muito importante. Por isso é que se chama gozoso. Agora, por que é mistério? É mistério porque nós não estamos muito familiarizados com essas coisas. Não estamos muito familiarizados com as coisas gozosas. Não estamos muito familiarizados com aquelas coisas que, para os habitantes das dimensões superiores, ou dos céus, como chamam, os habitantes dos céus têm como muito importantes e muito alegres para eles. E quando Cristo Jesus se refere à sua igreja, ele está falando da Igreja Católica Apostólica Romana? Depende. Em certos momentos está, porque ele disse que iria fundar a sua igreja e fundou a sua igreja. Mas em outros momentos, parece que ele está se referindo também a uma coisa mais elevada. Então é como se a igreja visível tivesse que se erguer e se aproximar da verdadeira igreja, que é a igreja divina, a igreja nos altos níveis de consciência, igreja onde estão as consciências evoluídas. Porque igreja quer dizer também uma assembleia, uma reunião de seres muito avançados, uma igreja. Então, são aquelas coisas da Escritura Sagrada que têm vários sentidos. Então, Cristo se refere à Igreja Católica? Se refere. Mas se você compreende que ele também se referia a outra, ele se referia também a outra. Porque ele procurava, como Jesus, falar de uma forma que todos pudessem compreender. Que todos compreendessem, desde do sentido mais elementar daquela realidade, até o sentido mais abstrato. De forma que quase tudo que ele falava, principalmente as parábolas, vocês podem entender em muitos níveis de consciência, em muitos graus de realidade. E uma pessoa está perguntando o que é deserto. Deserto, para a nossa compreensão, deserto
é quando se está naquela sede de conhecimento, quando se está naquela sede de amor, conhecimento verdadeiro, amor verdadeiro, quando se está naquela sede do que é essencial e ainda esta sede não está sendo saciada. Então, nós estamos num deserto. E quando estamos no deserto verdadeiro, nesse tipo de deserto, nós no fundo sabemos o que está acontecendo. Então, quem está no deserto sabe que ele está às portas de começar a ter o conhecimento que ele esperava, o amor que ele esperava e a sede de essencial que ele esperava. Quem se sente no deserto não fica desesperado e nem aflito para sair. Quem está no deserto não sofre. Quem está no deserto não pode nem explicar para os outros o que é isto. Ele está ali sabendo que ele está diante da porta de um outro estado. Isto seria estar no deserto. Agora, a mesma pessoa pergunta o que é noite escura da alma. E se a noite escura é o mesmo que o deserto? Não, não é o mesmo. O deserto é isso que nós já falamos. No deserto, quando nós estamos sabendo que estamos nos preparando naquela solidão. Naquela solidão não é o que a gente pensa. Solidão é naquela intimidade com o seu interior. Então você está só, você está solitário, você está num deserto. No deserto, quando está já para entrar num outro estado. A noite escura não é bem isso. A noite escura é um estado em que as almas muito evoluídas poderão, a uma certa altura, se encontrar. A alma evolui através do contato com as hierarquias, através do contato com Deus, através do contato com os planos internos. Então, na evolução da alma, existem esses contatos e ela vai evoluindo. A uma certa altura, ela já está num nível evolutivo, na qual nenhum de nós está ainda. Então, ela chega naquele nível evolutivo e pode entrar numa noite escura. Isto é, ela passa de um total estado de satisfação por estar sentindo todos aqueles bens para um estado de total noite escura, como se nada estivesse acontecendo com ela mais. E ela entra nesse estado da noite escura e pode entrar numa crise. Mas em que crise que ela entra? É na crise de estar privada de tudo aquilo que ela sentia de melhor. Ela está como numa noite, onde ela nada vê, nada entende, nada percebe, o contrário do que ela vinha sentindo, fazendo, percebendo na sua evolução. Mas, se ela, dentro desta noite escura, se ela persiste, se ela não retrocede, se ela não decai, se ela fica firme na noite escura, de repente ela se sente num grau de consciência muito mais elevado do que em todos aqueles que ela estava. Então, isso é a noite escura. E para aqueles que quiserem saber melhor isso, existem os textos de São João da Cruz. E é sempre bom, porque São João da Cruz teve muitas experiências e as descreveu nos seus textos. E conhecendo estas coisas, nós vamos nos preparando para quando chegar o nosso momento para viver essas coisas. E aí, em vez de entrar numa crise
e de ir chorar no ombro das outras pessoas, nós reconhecemos a crise em que estamos entrando, não é? Reconhecemos aquilo, vivemos aquela crise bem conscientemente, porque estudamos essas coisas, porque nos interessamos por essas coisas antes da crise. Bem, hoje está profetizado que nós temos direito por lei de saber tudo aquilo que tivermos necessidade de saber. Vocês sabem disso, né? De forma que aqueles entre vocês que quiserem conhecer os mistérios e aqueles entre vocês que quiserem tomar consciência de coisas que ainda não tomaram, devem pedir ao seu espírito que mande essas experiências para vocês. Mas precisa que isso seja realmente uma prioridade. Nessas coisas, a gente não pode ter o pé em duas canoas. Ou a gente tem o pé numa canoa ou na outra. Os dois pés numa canoa ou na outra. Nas duas não dá. O pé em duas canoas, os pés em duas canoas, significa viver em dualidade, que é onde todo mundo vive. Todo mundo normal vive em dualidade. Mas isso não é um estado eterno. A uma certa altura, a dualidade vai se resolvendo, vai se transformando em dualidades mais sutis, não é? Até que um dia, ou até que em algum momento, nós estejamos unidos, unidos dentro de nós. E isto quer dizer que estaremos unidos com todo o universo. Bem, aqui nós temos uns avisos que é o seguinte. Às quartas-feiras, às 17 horas, como hoje, né, nós vamos ter, às quartas-feiras, uma partilha no auditório, que são, em geral, comentários ou que são estudos a respeito de algumas chaves, não, que nós poderemos ter recebido nas mensagens de Cristo Samana ou nas mensagens de Maria. Então, às quartas-feiras, a esta hora, em princípio, nós vamos nos dedicar a esse estudo, vamos nos dedicar a desenvolver certas chaves, certas coisas que podem ter ficado obscuras para nós, ou certas coisas que nos passaram despercebidas nas mensagens de Cristo e nas mensagens de Maria. Porque tanto as mensagens de Cristo quanto as mensagens de Maria têm mais conteúdo nas entrelinhas do que na própria palavra escrita. De forma que nós teríamos que ir treinando a entrar em contato com essas mensagens de uma outra forma. Então teríamos que ir treinando a entrar em contato com isto de forma que pudéssemos realmente nos transformar. E então às quartas-feiras, às 17 horas, vamos nos dedicar a isso. E hoje trouxemos aqui algumas coisas a respeito desses assuntos. Bem, hoje então vamos ver algumas chaves que se encontram naquela comunicação de Cristo Samana do dia 6 de fevereiro. Vocês devem ter entrado em contato com essa mensagem através da internet ou pelos quadros de avisos, mas vamos cuidar de algumas chaves deste dia 6 de fevereiro, que assim vocês vão percebendo de que se trata nesses estudos, que vão se dar às quartas-feiras. No dia 6, ele disse: quem não confia na misericórdia se debilita. Aqui ele responde a muitas coisas, não? Então, misericórdia é essa resposta que o universo nos dá quando nós temos uma necessidade.
Então nós temos uma necessidade e por misericórdia recebemos algo do universo. Quando nós dizemos que estamos em contato com o universo e que o universo tem misericórdia de nós e nos supre daquilo que nos é necessário, nós temos que ver isto no sentido oculto. E o que é sentido oculto? É o seguinte: a única coisa que nós temos necessidade realmente é da única coisa necessária. Conhecem isso, né? Existe só uma coisa necessária, todo o resto é desnecessário, fantasia e quimera. Existe só uma coisa necessária, que é você ir encontrando o seu interior e sentindo a realidade interna sua. E quem não confia na misericórdia do cosmos se debilita, porque é por misericórdia do cosmos que nós podemos encontrar esta realidade. E numa outra partilha, Cristo Samana nos diz: humanamente você não pode fazer isto, humanamente você não pode conseguir isto. Não pense que como ser humano você vai se sentir inteiro, total. Por misericórdia cósmica, você se sentirá habilitado, você se sentirá unido, você se sentirá todo perfeito, por misericórdia cósmica. Veja que isto é uma mudança de chave na nossa vida. É uma mudança total de ponto de vista, porque tudo aquilo que seria a nossa total realização, inútil estar buscando isso humanamente. Humanamente ninguém chega nisto. Então, para você estar numa total realização, isto é, para você estar forte, não estar debilitado, você precisa confiar na misericórdia cósmica. Porque quando você confia na misericórdia cósmica, ela atua e faz você ser aquilo que precisa ser. Vocês devem ter lido isto na mensagem. Voltem a ler a mensagem do dia 6 de fevereiro, releiam, porque vocês vão sentir essas e outras coisas lá dentro. Por exemplo, diz essa mesma mensagem: necessitamos de misericórdia porque, como pessoas humanas, não podemos superar certas coisas. E como pessoas humanas, não podemos superar certas etapas. Quem lê e percebe isto, porque eu acredito que muita gente tenha lido aquilo e não tenha percebido, mas quem lê e percebe isto, necessitamos de misericórdia, porque como pessoas humanas não podemos superar certas coisas e nem certas etapas, nós vamos ter consciência de que é inútil lutar para certas coisas. Existem certas coisas que fazem parte do campo de luta neste planeta. Existem coisas que nós temos que resolver na luta pela vida, mas há coisas que nós não podemos resolver. Há certas etapas que nós não podemos resolver. Nós precisamos da misericórdia cósmica para fazer isto. Então veja que nível de instrução que Samana está nos dando. Bem diferente de muita instrução pré-preparatória, muito diferente de muita instrução para a nossa formação humana e para a nossa formação espiritual. Aqui nós estamos convidados a participar de outro tipo de formação. Nós estamos sendo convidados com essas mensagens de Cristo Samana e com as mensagens de Maria também, que um dia vamos ver mais detalhadamente. Nós com essas coisas
estamos sendo desafiados a entrarmos em outro tipo de estudo, em outro tipo de preparação. Veja essa terceira. Entre as almas há diferenças. Portanto, entre almas estaremos sempre em provas. Aqueles que estão buscando a alma gêmea, aqueles que estão buscando a alma que eles correspondem, isso tudo existe. Isso tudo é real, mas isso é em nível humano. Na realidade, quando uma alma está diante da outra e ambas são maduras, uma diante da outra se encontra em prova. Porque não existem duas almas iguais. Não existem duas almas iguais. Então, quando uma alma está diante da outra e lúcida, ela está em prova. Porque ela vai buscar união com algo diferente dela. E depois ele nos diz: enquanto estamos na Terra, há muito o que perdoar e a purificar. Veja, nesse nível de ensinamento, ele não está nos prometendo nada na Terra, a não ser que se você está aqui, lúcido, você tem muito o que perdoar. E você tem muito o que purificar. Em você, não? E em tudo. Então, enquanto estamos na Terra, vamos ter muito que perdoar, sempre. E enquanto estamos na Terra, permaneceremos na Terra por tempo indeterminado, se não chegamos a perdoar. A chave que está nos sendo dada para estarmos além da Terra é exercer o perdão, resolver esse assunto do perdão e se purificar. Purificação e perdão. E aqueles que acham que já perdoaram a todos, se lembrem que o mais difícil não é perdoar os outros. Enquanto você está perdoando os outros, você está aprendendo a perdoar. Quando você já perdoou todos os seus inimigos, entre aspas, né? Porque eu não sei o que quer dizer inimigo, mas existem. Então, se você já perdoou a todos os seus inimigos, se você já perdoou a todos aqueles que te fizeram sofrer, aí chegou a hora de você perdoar você mesmo. E agora? Então saiba que, segundo esse curso que Samana está nos dando, entre as entrelinhas está escrito isto: enquanto estamos na Terra, há muito que perdoar e muito que purificar. E depois, para se chegar a níveis superiores, as rivalidades entre as consciências devem estar transcendidas. Primeiro ele fala de almas. Não existe uma alma igual a outra. Portanto, uma alma diante da outra está sempre em provas. A alma. Mas a consciência é um pouco maior do que a alma, né? A nossa alma está dentro da consciência. Agora, quando chega na hora da consciência, todas as rivalidades devem estar já transcendidas. Então passamos pela escola da alma, vamos resolver essa história, não da alma, e depois chegamos na etapa da consciência. E ali, nos níveis superiores, todas as rivalidades devem estar transcendidas. Então, num certo nível de consciência,
não há mais rivalidades. Tudo isto foi transcendido. E é para isso que a energia de Samana e a energia de Maria estão querendo nos levar. Vocês notaram que, principalmente, Maria não fala do dia a dia, não é? A não ser ore o dia inteiro se puder. A única coisa do dia a dia que ela fala. E ele nos fala também nada do dia a dia. Isto é, tudo que nós vivemos está para ser transcendido. Tudo que a gente vive, por mais sério que a gente ache, por mais verdadeiro que a gente ache, e por mais real que a gente sinta o que está vivendo, tudo está aí para ser transcendido. Agora, ele diz que as ideias mentais perturbam a pureza e a limpidez do coração. Aqui ele entra com o coração. Ele começa a entrar com o coração. E está nos advertindo, está nos avisando que as ideias mentais, estas ideias que nós temos normalmente, perturbam a pureza e a limpidez do coração. Porque numa certa altura nós vamos compreender que teríamos que pensar com o coração, não com a mente. Quem pensa com a mente só são os diletantes, são os principiantes nesse processo evolutivo. Então pensa com a mente. Depois da mente o ter desiludido, porque tudo que a mente nos promete pode não ser, então chega num ponto que nós estamos desiludidos da mente. Então estamos maduros para pensar no coração. Veja que é um curso mais ou menos adiantado para nós, hein? Mas muito estimulante para nós, muito estimulante e muito curador, obviamente. Então, as ideias mentais perturbam a pureza e a limpidez do coração. Vocês podem experimentar, se vocês estão em algum conflito, ou se estão em algum estado que deve ser resolvido, vejam o que diz a mente e sintam o que ela está dizendo. E vejam o que está acontecendo com vocês. Depois ponham aquilo de lado e se voltem para o coração. E vejam o que o coração está dizendo. Mas aí precisa querer mesmo saber o que o coração está dizendo. E aí entramos na escola de começar a saber as coisas pelo coração. Mas isso precisa ser decidido por nós. Nós não podemos entrar no coração, uma coisa que nunca foi usada por nós. Nós não podemos... Para nós, coração é uma coisa que bate, que nos possibilita circulação, respiração. Isso que é coração para nós. Quer dizer, nós nem sabemos o que é coração. Então, nós precisávamos estar buscando algo no coração para começarmos a entrar nessas aulas, não, que Samana está nos dando. Depois ele diz: as palavras das mensagens não devem ser uma teoria. As palavras das mensagens devem tornar-se um caminho para a transformação do coração. Então, ele na mensagem, nas suas palavras, ele não está querendo nos dizer a última palavra. Ele não está querendo nos dizer aquilo que é a lei final. Nas suas mensagens, ele está fazendo o possível e o impossível para nos levar para o coração. Porque o caminho
é para a transformação do coração. E para nós transformarmos o coração, precisa que a gente já o tenha em conta. E aí vamos transformá-lo. Porque o nosso coração, assim como é, não é para ficar assim. O nosso coração é para ser como o coração dele, ou como o coração dela, Maria. Essa é a instrução que estão nos dando. É uma instrução praticamente inédita para o nosso nível de consciência. Então não é uma coisa que a gente passa pelo quadro e lê e vai embora, e passa. Nem leu estas coisas lá. Nem leu. O que liga a internet está lá e ele lê e desliga a internet. Isto não é assim. Nós estamos aqui numa escola de vida, mas não vida nesta terra somente. Nós aqui estamos numa escola de vida para outros níveis de consciência. Esse dia 2, esse dia 6 de fevereiro, é um dia muito fundamental entre as mensagens. Por isso que nós começamos com esse dia. Eu vou reler essas mensagens do dia 6. Quem não confia na misericórdia se debilita. Necessitamos de misericórdia porque, como pessoas, não podemos superar certas coisas ou etapas. Entre as almas há diferenças, portanto, entre almas estamos sempre em provas. Enquanto estamos na Terra, há muito que perdoar e há muito que purificar. Para se chegar aos níveis superiores, as rivalidades entre as consciências devem estar transcendidas. As ideias mentais perturbam a pureza e a limpeza do coração. A indiferença não permite que o amor de Deus se manifeste entre as almas. As palavras das mensagens não devem ser uma teoria, mas devem tornar-se um caminho para a transformação do coração. Vocês gostariam de ver o dia 7 de fevereiro ou terminamos aqui hoje? Prosseguimos? Dia 7 de fevereiro. Isso que vocês estão ouvindo é uma seleção da mensagem, porque a mensagem é mais longa. Mas esperemos que tenha pego o sentido que nós precisamos para sintetizar. Dia 7. Se existir amor entre irmãos, ficarão libertos de entrar em falsos juízos. Vocês já viram que vocês formam juízos falsos a todo momento, né? Não temos nenhum juízo correto, os juízos são falsos. E formar um juízo a respeito de um outro é um dos maiores equívocos. Então, se existir amor entre irmãos, ficarão libertos de entrar em falsos juízos. Porque se não houver amor entre nós, entre irmãos, como ele chama, se não houver amor, nós nos julgamos. E nos julgamos de uma maneira falsa. Segunda coisa que ele diz: se existir amor entre irmãos, não importará
em que coisa o outro erre. Se existe amor entre dois irmãos, os erros do outro não importam, não nos importam, não nos tocam. O que importará será o outro irmão além do erro, não o irmão errando ou o erro do irmão. O que nos importará é ele além do erro, não a situação atual dele. Amando-se além dos erros, haverá respeito mútuo entre os seres. Aqui ele está dizendo entre as palavras que não pode haver respeito mútuo entre nós. Se nós não estamos nos amando além dos nossos erros. Então veja que essas coisas vão por etapas. Você primeiro precisa nos olhar além dos erros, para depois nos amarmos além dos erros. E aí vamos saber o que é amar um outro. Se não houver harmonia, não poderá existir paz. E se faltar paz, faltará amor na união. Porque de união o mundo está cheio, né? O inferno também está cheio de uniões, está todo mundo unido. Mas se não houver harmonia, não poderá existir paz. E se faltar a paz, faltará amor na união. Vocês já imaginaram que pode ser uma união sem amor? Bom, vocês devem conhecer essas coisas, não? É uma coisa inimaginável, infernal, uma união sem amor. Que são as uniões normais. Se não houver harmonia, não poderá existir paz. E se falta paz, faltará amor na união. Depois ele diz: tudo tem seu ciclo, inclusive as grandes provas. Sim, porque as provas não ficam em continuidade, não? Nós temos períodos de repouso entre as provas. E nós vamos tendo as provas da vida, não normais, com pequeno repouso entre elas, mas as grandes provas, será que nós já conhecemos? Então, tudo tem seu ciclo, inclusive as grandes provas. Parece que o mundo está se aproximando de uma grande prova e que a humanidade vai ter uma grande prova agora. Não sei se está preparada, não sei se ela presta atenção nas próprias provas, mas agora todos vão ter uma grande prova. E tudo tem seu ciclo, inclusive as grandes provas. E é nas grandes provas que ficam evidentes as grandes fraquezas. Então, essas nossas fraquezas pequenininhas, essas nossas fraquezas triviais, essas coisas de criança, porque a humanidade é criança, né? Essas coisinhas, isto não são as grandes fraquezas nossas. As nossas grandes fraquezas, nós só vamos conhecer nas grandes provas. Ali é que elas vão ficar evidentes. O que ele quer dizer com isso? Em outras palavras, ele quer dizer que nessa grande prova que se aproxima, nós vamos nos liberar. Porque é nessa grande prova que vão ficar evidentes as nossas grandes fraquezas. E aí, cara a cara com a nossa grande fraqueza, nós poderemos nos libertar dela. Mas enquanto não estivermos cara a cara com as nossas maiores fraquezas, estamos nos distraindo com essas fraquezas infantis que nós conhecemos. Então,
esta grande prova agora, para aqueles que sabem recebê-la, é a libertação. Porque esta grande prova vai trazer a sua grande fraqueza na sua frente e você, vendo cara a cara, você ali toma uma decisão e vai se libertar. Mas antes de ver qual é a sua maior fraqueza, você está brincando de lidar com fraquezas. Veja, está nos dando um curso bem diferente, viu? Do pré-preparatório e do preparatório. Deus não trata com os erros humanos. Deus trata com a compaixão. Nós estamos sempre orando, perdoa os meus erros, não é? Perdoa, sim, esse é o nosso nível de fazer as coisas. Deus não trata dos nossos erros. Os nossos erros, nós temos que reconhecer e temos que nos arrumar. Temos que resolver os nossos erros num nível adulto de consciência. Então, Deus não trata com os erros humanos, mas trata com a compaixão, que é a ação de atuar e perdoar através da paz. Quando você apela para Deus por causa de um erro teu, Ele te dá compaixão. Ele te dá compaixão. Ele sente compaixão por você. E essa compaixão dele atua, perdoa e traz a paz. Mas percebe que a gente faz um apelo e ele responde no outro nível. Ele responde resolvendo tudo. Ele não diz sim, perdoa o seu erro, faça o contrário que fica tudo equilibrado, assim como nós aprendemos aqui no mundo, na Terra, na vida espiritual. Mas Deus não trata com os erros humanos. Deus não fica discutindo com o erro humano, não fica corrigindo um erro humano. Não seria Deus, seria um deusinho desses nossos aqui. Mas trata com a compaixão, que é a ação de atuar e perdoar através da paz. Então, quando você realmente se dirige a Deus por causa de um erro, não se assuste se você em seguida se sentir em perfeita paz. Não se assuste. Não se assuste dele dizer que perdoa, que não perdoa, que vá cumprir. Não se assuste. Se você realmente fizer esse pedido, não se assuste se você receber uma grande paz. Depois, falar sobre o que não se sabe ou falar sobre o que não se entende, isso é como alimentar o mal. Nós falamos o dia inteiro daquilo que não sabemos, não é? Nós falamos do outro, falamos da vida, falamos do futuro, falamos do que está acontecendo. Nós não sabemos o que falamos, porque não sabemos nada dessas coisas. E não entendemos também essas coisas. Se nós tivéssemos entendido essas coisas, nós não estaríamos mais encarnados. Então, falar sobre o que não se sabe ou o que não se entende, isso é como alimentar o mal. Isso é como alimentar o mal. Então você vê que nós praticamente estamos alimentando o mal quase o tempo todo, sem percebermos, sem sabermos. Eu tenho fé que vocês vão ler essas mensagens de Cristo Samana diárias com uma outra percepção. Tenho fé que vocês vão procurar nas entrelinhas, vocês vão procurar numa palavra o que aquela palavra quer dizer,
é preciso ler aquilo realmente com o coração. E é o coração que te diz, olha aqui, porque a mente não chega lá. A mente não chega lá. Então é o coração que chega. E ele diz, enquanto estivermos neste mundo, aprenderemos alguma coisa. Se a gente deixasse de aprender, iríamos ser expelidos deste mundo. Porque enquanto estivermos neste mundo, aprenderemos alguma coisa. Então, para estar neste mundo, deve ser para aprender. Não há outro motivo para estar neste mundo. Nós estamos aqui para aprender. E ele diz, a minha segunda vinda é para retirar a coroa de ilusão que muitos levam sobre si mesmos. Sobretudo aqueles que me negam. Então, as pessoas perguntam sempre, quando será a segunda vinda de Cristo? O que ele virá fazer? Ele está respondendo aqui numa entrelinha, ele está dizendo, minha segunda vinda é para retirar a coroa de ilusão que muitos levam sobre si mesmos, sobre tudo aqueles que me negam. Porque parece que ele está anunciando e prometendo que na sua segunda vinda ele vai tratar mais daqueles que o negam do que de nós. Porque parece que quem mais precisa dele são aqueles que o negam, são aqueles que não o conhecem, ou são aqueles que o conhecem e o rejeitaram. Na segunda vinda, ele vem tratar desses. Parece que naquele episódio do Calvário, segundo a tradição oculta, parece que ali também ele, antes de dizer aquelas palavras que estão escritas, perdoai, eles não sabem o que fazem, parece que ali naquele momento ele estava cuidando de todos aqueles que o negavam, de todos aqueles que o crucificaram, de todos aqueles que o odiavam. Ele ali estava tratando daqueles. Não se esqueçam o poder do amor, porque o amor de uma alma é o que aceita os erros de seus semelhantes e que ajuda a consolar o desespero do próximo. Você não vai ajudar o próximo no seu desespero a não ser através do poder do amor. E aí veja onde está o seu amor, qual é o grau do seu amor, o seu amor está atuando, porque é o amor de uma alma, é o que aceita os erros dos seus semelhantes e que ajuda a consolar o desespero do próximo. Então nós ficamos muito iludidos de que vamos consolar o próximo que está sofrendo ao nosso lado com muitos recursos. E claro, neste mundo existem muitos recursos para você ajudar o próximo. Mas ele não está falando disso, ele está dando um outro curso. Então, tudo isso que se pode fazer neste mundo, que seja bem feito. Mas é o amor que aceita os erros dos semelhantes, é esse que ajuda a consolar o desespero do próximo. Porque se você não tem amor pelo erro dos seus semelhantes, você não tem energia para consolar ninguém, quem quer que seja. E aqui, a última do dia 7, vê-se que nossa cristificação tem um amplo caminho a percorrer.
O que é a nossa cristificação? Aqui no nosso entendimento, a nossa cristificação é reconhecermos esta energia de amor crístico dentro de nós. É reconhecermos isso no nosso interior. E ver-se que a nossa cristificação tem ainda um amplo caminho a percorrer. Estamos apenas no princípio do caminho crístico. Apenas no princípio. É bom que estejamos no princípio, porque aí não estamos muito viciados a imaginar o caminho crístico de uma forma ilusória. Se nós estivéssemos há muito tempo no caminho crístico, talvez tivéssemos já criado muitas ilusões sobre esse caminho. A nossa cristificação, tendo muito a percorrer, nós estamos com muito mais possibilidades de entrar no verdadeiro caminho, porque não temos a menor ideia do que ele é. Não estamos esperando por uma coisa que não existe. Como muitas pessoas esperam um caminho que eu não sei de onde eles tiraram aquele caminho. A nossa cristificação, então, tem um longo caminho a percorrer, mas estamos apenas no princípio do caminho crístico. Bem, na próxima quarta-feira vamos prosseguir com essas chaves, porque assim vamos ter a possibilidade de reler um pouco as mensagens. E relendo as mensagens, vamos não só penetrá-las, mas vamos estar diante de coisas novas. Vamos estar diante de coisas que estão ditas ali num outro plano, num outro nível, e com uma leitura rápida e sem uma busca realmente do próprio coração, muita coisa nós não conseguimos penetrar. Então, vamos nos lembrar que trata-se de descer da mente para o coração e fazer uma outra leitura a partir do coração. Porque aí o nosso coração vai se transformando com aquela energia e aí o nosso coração vai nos guiar. E vamos estar numa outra situação. Numa outra situação realmente. Muito obrigado a todos, então. Obrigado.